Olá, meus alunos e alunas. Sou a professora Ana Carolina Falcão. Estamos hoje juntos para trabalhar a disciplina Fundamentos da Administração do curso técnico em Administração. Nossa disciplina tem uma carga horária de 45 horas. Vamos trabalhar nossa disciplina em 5 polos. O polo de Araguatins, Gurupi, Palmeirópolis, Porto Nacional e Tocantinópolis. Hoje estou aqui interagindo com vocês para contextualizar todo o material que vocês vão estar utilizando durante o curso. No caso, a apostila de vocês. O objetivo desse trabalho hoje é facilitar todo o processo de aprendizagem de vocês. A metodologia que vamos utilizar é uma metodologia que vai ser uma aula interativa via internet, que é justamente essa aula que estamos tendo aqui agora, nesse momento. Também vão estar postados na plataforma de forma sistemática, ou seja, passo a passo, bem organizado, né? Uma dinâmica com a participação de vocês, né, que são meus alunos e alunas, os tutores e a minha participação como professora nesse processo. Antes de iniciar nossas aulas, vou proporcionar a vocês alguns informes. Lembrando que todos esses informes que vou passar agora nesse momento para vocês vão estar postados na plataforma. Primeiro, as aulas vão estar postadas semanalmente. Então, todas as aulas vão ser 4 semanas, elas vão estar postadas semanalmente. O início no dia 10 de março e temos 4 semanas de aula, como eu falei. Segundo informe, em cada semana vai estar à disposição de vocês a unidade da apostila que vocês vão utilizar durante aquela semana. Muito embora a apostila vai estar postada completa acima da plataforma, mas cada unidade eu vou estar segmentando a unidade da apostila que vai ser trabalhada. Também vai estar postado em cada semana textos complementares, né, com o intuito de dar mais um subsídio para vocês, de acordo com a temática estudada. Vai ter vídeos em cada aula também, cada semana. Prestando atenção que esse exercício vai ter um local a ser postado e vai ter que ser postado durante a semana. O peso do exercício, que vai estar postado em cada semana, tem um valor 4 no final. Ou seja, cada nota, cada exercício tem um peso 1. Somando os 4 exercícios, vocês vão ter uma nota 4, que é 40% do aproveitamento de vocês durante o processo. Abaixo de cada semana vai ter um fórum Tira Dúvidas. O objetivo desse fórum é que qualquer dúvida que porventura vocês tiverem ou aparecer, vocês vão imediatamente nesse fórum e vão ter uma resposta com aquela devida dúvida que vocês tiveram. E como eu falei, fica sempre atenta a fazer os exercícios durante a semana. O peso do exercício, como eu falei, tem final 4 no final, né? E só enfatizando, cada trabalho tem um valor 1, que quando somar, vocês vão ter os 40% da nota que vocês vão precisar. O terceiro informe é que acima da semana vai ter um espaço com a minha apresentação. Vocês viram que eu apresentei aqui, falei meu nome, que era professora, mas toda a minha trajetória acadêmica, profissional, vai estar gravada no vídeo Boas-Vindas, que vai estar inclusive postada, inclusive na semana 1. O quarto informe é as datas, né, das provas presenciais e etc., que também, como eu falei, vai estar postado, mas só enfatizando. A prova presencial individual tem um valor 6, ou seja, ela tem um peso de 60% no processo, não é? Ela vai ser feita no dia 12 de abril, nos polos. A segunda chamada, se houver uma justificativa, ela vai ser aplicada a segunda chamada e vai ser no dia 26 de abril. A recuperação, se houver necessidade de uma recuperação, ela vai acontecer no dia 3 de maio. O resultado final será postado
no dia 5 de maio e, se porventura alguém precisar de dependência, essa dependência vai ser feita até o dia 30 de maio. Um resumo aí das avaliações, não é? O resumo seria o valor máximo 10, que vai ser um somatório da prova, que tem o peso 6, 60%, juntamente com os trabalhos, que são essas atividades semanais, que tem um peso 4, então a média exigida tem um valor 6. Bom, agora nós vamos começar a aula da manhã, né? Foi dado os informes, agora vamos começar a aula da manhã. E eu gostaria de dar um bom dia, né, novamente a vocês, para começar essa manhã, tá? Vou trabalhar a aula 1 e 2 da apostila, aula 1 e 2 da apostila nessa manhã com vocês. E no final, vamos fazer um trabalho individual. Eu vou pedir um favor para vocês assistirem toda a aula com a apostila em mãos, porque é o recurso que vamos utilizar durante todo o processo. A aula 1 vai falar sobre a evolução histórica da administração. Vai estar aí na apostila de vocês, aula 1, a temática é evolução histórica da administração. A história da administração. A história da administração, ela é muito antiga, né? Ela vem vem desde, aliás, do tempo da Suméria. Pois nessa época eles já sentiam a necessidade de se organizar, de planejar, né? Então, dessa forma foi surgindo a ciência da administração. Continuando com essa evolução histórica, né, que é a nossa temática nessa aula 1, a administração veio, dentro dessa temática, veio a Revolução Industrial, né, que é um ícone, né, dessa questão da administração, porque veio muito forte, né, trazendo essa necessidade de especialistas nessa área. Então, só lembrando, a Revolução Industrial foi uma época de transformação. Né? O que é a Revolução Industrial? Foi uma época que vivemos, não é, de transformação, que inclui justamente a transição de métodos de produção que antes eram artesanais e passou a ser produzido por máquinas. A Revolução Industrial, como eu falei, foi um marco no surgimento da empresa, né? Da grande empresa. Mas por que isso? É porque houve um grande crescimento de toda uma lógica de mercado. Né? Antes era feito de forma, né, artesanal e agora aumentou a produção. Né? Então, mudou toda a lógica de mercado. E, né, diante dessa perspectiva, surgiu a necessidade de profissionais especializados em administração. Então, como eu falei, foi o surgimento da grande empresa. Continuando essa evolução, surgiu as principais correntes filosóficas, né, da administração que vamos ver. Nessa linha de raciocínio, as correntes filosóficas, né, foi surgindo o quê? As teorias administrativas. Então, no raciocínio das correntes filosóficas, foi surgindo justamente essas teorias administrativas. Eu gostaria só de lembrar o que é uma teoria, porque vamos trabalhar as teorias. Né, as teorias administrativas. Teoria é um conjunto de princípios. Então, vamos ver adiante esses princípios da administração. Na apostila de vocês, o autor, né, Chavenato, cita os principais enfoques dessas teorias. Vocês vão ter aí à disposição de vocês esses principais enfoques. Eu vou fazer um resumo para vocês desses enfoques, tá? Então, primeiro, ênfase nas tarefas, né? A famosa administração científica de Taylor, né? Vamos ver posteriormente esse legado de Taylor, que havia justamente a racionalização do trabalho. Então, esse é o primeiro, né, que vocês vão ter aí na apostila, que é justamente a ênfase nas tarefas. Tudo era ligado a como fazer essa tarefa da melhor maneira possível. Só essas tarefas deveriam ser feitas da melhor maneira, como eu falei. Por isso que o nome ficou ênfase nas tarefas. A preocupação era só que as tarefas fossem feitas da forma mais rápida e aumentasse a produtividade. Depois de ênfase nas tarefas, veio a segunda, que seria a ênfase na estrutura, né? Que é a teoria clássica de Fayol. E a organização burocrática com Max Weber, que já aparece aqui nessa ênfase na estrutura. Essa teoria clássica é representada por esse estudioso Fayol, né, que já pensava na organização como um todo,
na sua estrutura organizacional. Por isso que ênfase na estrutura. Dando continuidade à teoria clássica e à burocrática com Max Weber, pensava-se o quê? Em defender o Estado, né, do patrimonialismo, onde se confundiu o público com o privado. Então, Max Weber, na teoria burocrática, ele tinha essa preocupação, né, justamente de proteger o Estado do patrimonialismo. A terceira seria a ênfase nas pessoas, né? Tarefas, estrutura, agora ênfase nas pessoas. Aí já chega a teoria das relações humanas e o autor, né, o precursor dessa teoria é o Elton Mayon. Então, com essa teoria, perceberam que as pessoas faziam a diferença, não é? Dentro de toda a organização. O homem não é uma máquina e as boas relações de trabalho aumentam a produtividade. Depois, continuando com essa ênfase, veio a ênfase no ambiente com a teoria dos sistemas. A empresa é um sistema aberto, né? Temos um ambiente externo, temos um ambiente interno da organização, né? Aqui eu dou o exemplo, os funcionários, por exemplo, faz parte do ambiente interno, os clientes, concorrentes, fornecedores, governo, fazem parte do ambiente externo da organização. Por isso que, se a organização ela é tida como um sistema aberto, é porque ela está interagindo a todo momento, né, com seus clientes, com seus funcionários, então ela está dentro de um ambiente. A quinta seria a ênfase na tecnologia, com a teoria da contingência, onde tudo muda. Então perceberam o quê? Com essa ênfase na tecnologia e essa teoria da contingência, que tudo é efêmero, ou seja, nada é estático, tudo vai mudar. Né? Temos todas as variáveis aí acontecendo no mundo dos negócios e tudo está mudando a todo momento. E a empresa precisa se adaptar justamente a essas novas exigências, né? Exigências pelo cliente, por exemplo, que passou a ser mais disputado no mercado de trabalho e assim por diante. E, diante disso, aproveitar, logicamente, as oportunidades. Resumindo, não é, nós temos a ênfase na tarefa. A ênfase na tarefa eu vou estar voltando aqui, tá, para mostrar para vocês que é um resumo. ênfase nas tarefas, ênfase na estrutura, ênfase nas pessoas. Então, destacando a ênfase nas tarefas, né, fazendo um resumo, ênfase nas tarefas. Então, basicamente, tudo era em relação a como era feita a tarefa. Então, só pensava-se nisso, essa teoria. Então, como era que era feito, como era que os funcionários faziam, isso tudo, toda a energia era voltada para isso, para aumentar a produtividade, tudo era visto em cima das tarefas, não é? Depois, pensaram em quê? Na estrutura da organização como um todo. Então, aí veio pensando, não é só a tarefa, mas também a estrutura, os departamentos, não é? Como é o organograma dessa organização. E logo depois, ênfase nas pessoas, ou seja, viram que a produtividade está sim relacionada a como é feita a tarefa, como é organizada a estrutura, mas também como as pessoas se comportam diante dessas tarefas, dessa organização, fazendo uma diferença e aumentando a produtividade também. Continuando aqui o resumo, o ambiente na tecnologia, aí eu falo da globalização e o ambiente aberto, né? Então, a globalização, né, onde abriu-se o mercado, então as empresas elas começaram a se preocupar não só com o seu ambiente interno, mas também com o seu ambiente externo, porque precisaria, nesse mundo globalizado, em que desse ênfase a tudo que está ocorrendo fora da empresa também. Não é como se comporta o cliente, onde é que está o fornecedor, né? E assim por diante, onde é que está o concorrente, para poder criar um diferencial competitivo na lógica de mercado. Na apostila, vocês vão estar lendo sobre 3 precursores da administração. Esses precursores têm motivado muitos estudos da administração até os dias atuais. Um precursor é o Taylor, né, que vocês lembram lá da administração científica que eu falei, americano, que ele dava ênfase à organização do trabalho de cada operário, por isso que ênfase na tarefa, tá?
organização das tarefas, administração científica. Então, vocês vão estar lendo sobre esse precursor americano que teve muita importância nos estudos da administração, inclusive até hoje no mundo atual. Vocês vão estar também vendo aí sobre Fayol, que foi outro estudioso, outro pesquisador, tá? Um francês que motivou a Escola Clássica da Administração. Tinha a organização da empresa como um todo, como eu resumi, a estrutura como um todo, vendo agora a estrutura, não só a tarefa, tá? Aí depois vocês vão ver o Elton Mayon com a teoria das relações humanas, como eu falei, a importância da tarefa, a importância da estrutura, mas a importância do ser humano, né, fazendo parte de todo esse processo. E aí quando entra a teoria de Mayon com as relações humanas, onde ele dá foco nas pessoas, né? Várias pesquisas, várias experiências, né, dessas relações humanas na empresa provaram isso, que os resultados eles são alcançados justamente através das pessoas. Eu gostaria de lembrar também de Ford, né, que apesar de não ter sido dessa área de Taylor, de Fayol, de pesquisar propriamente dito cientificamente, mas Ford, ele foi um empreendedor, um empresário que também trouxe uma contribuição muito grande para a administração. Foi bastante emblemático para esses estudos da administração, né? Foi um empreendedor, como eu falei, quando ele começou com a produção em escala, popularizando, né? Ele trabalhava com automóveis, então popularizando os carros, e é o famoso Fordismo, que temos vários trabalhos da administração que toma como referência esse processo aqui lançado por Ford. Nesse momento, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura agora em sala de aula, né, da aula 1 da apostila, porque após a minha contextualização, que eu fiz agora, creio que vai facilitar essa leitura para vocês. Mas é muito importante que vocês parem agora nesse momento em sala de aula e façam essa leitura. Agora que vocês já leram a aula 1, né, vocês já leram a aula 1, no item 1.3 da apostila foi pedido para vocês criar um conceito de administração, de administrar. Na leitura que vocês fizeram sobre o que é administrar, vocês viram que tem vários conceitos. Então, nesse momento, vocês comparem se o que você escreveu aí convergiu com as palavras dos autores. Então, só faz essa comparação, né? Porque tem vários conceitos aí na apostila de vocês. Então, vocês acabaram de ler na apostila sobre os vários conceitos de administração, como eu falei, mas eu gostaria de dizer que tem um conceito de Chiavenato que eu gosto muito, onde ele cita que administrar é alcançar resultados através das pessoas. Então, os recursos financeiros, os recursos tecnológicos, tudo isso é muito importante para a organização. Mas os recursos humanos, ele tem essa suma importância, porque eu concordo, né, com a citação do autor, e quando ele fala que alcançamos todos os resultados através das pessoas. Partindo desse raciocínio, como eu falei, né, já falei aqui para vocês, que todos os recursos são muito importantes na organização, seja eles financeiros, tecnológicos, né, mas as empresas precisam de pessoas, né? Pessoas motivadas, pessoas comprometidas, justamente para alcançar os objetivos da empresa. Na página 11 e 12 da apostila, tem alguns exercícios de aprendizagem. Então, nesse momento, eu vou pedir, por favor, para vocês fazerem esse exercício em sala de aula agora. Tá? A tutora vai estar orientando vocês sobre esse exercício, mas vai estar na página 11 e 12 da apostila. Bem, gente, com a contextualização que eu fiz, não é? Com a leitura que eu pedi para vocês fazerem e os exercícios, eu acredito que os exercícios foram feitos com tranquilidade, mas eu quero dar bem ênfase para vocês, que caso vocês tenham alguma dúvida, entrem no fórum Tira Dúvida na plataforma, tá? Vocês vão ter a resposta. A importância é que vocês não fiquem com dúvidas. Bom,
Agora, a aula 2, que ainda agora no nosso período da manhã, como eu falei, vamos trabalhar a aula 1 e a aula 2. A aula 2 vamos iniciar agora, e a temática da aula 2 é essa, ó, tipo de organizações mais conhecidas na administração. Essa é a temática da aula 2. Na apostila, pede para vocês definirem com suas palavras o que é uma organização. Então, pede para vocês fazerem essa definição, logo no início. O que é uma organização? Preencham essa pergunta e depois da aula, gostaria que vocês fizessem as considerações em relação ao próprio conceito de vocês. Vocês vão fazer o conceito, o que é que vocês acham que é uma organização, e depois vocês vão estar comparando logo após a aula. Quando falamos em organização, de forma bem simples, podemos dizer que a organização é o quê? É um conjunto de pessoas com tarefas, responsabilidades definidas, que buscam um único objetivo, né? O autor, Chiavenato, ele dá essa definição justamente para a organização, buscando um único objetivo. Eu gostaria de lembrar que a palavra organização, ela tem dois sentidos nesse processo que estamos estudando. A organização aqui, nesse momento, é a empresa propriamente dita, a organização empresa, tá? Porque temos também a organização como um processo administrativo, que faz parte de um ciclo. Então, assim, deixar bem claro isso aqui para não haver nesse primeiro momento, aliás, ter como vocês identificarem essa diferenciação. Ou seja, resumindo, é o seguinte, a organização, ela aparece, a organização como empresa, que é essa que eu estou pedindo para, a apostila pede para vocês definirem, a organização X, a empresa X. E mais na frente, eu vou trabalhar com vocês a organização como uma função administrativa, fazendo parte do processo, planejar, organizar, dirigir, controlar. Então, ela vai aparecer nesses dois momentos aí. As organizações empresa, como eu falei, nesse caso agora vamos trabalhar a organização empresa, elas visam lucro. E se não forem, por exemplo, filantrópicas, são criadas justamente para ter o quê? Para ter maior produtividade possível, para alcançar a remuneração do capital que o empresário, o empreendedor investiu, né? E chegar o quê? A rentabilidade, né? Que é o lucro obtido. A rentabilidade é justamente o lucro do capital que você investiu, é o retorno do capital que você investiu. Então, isso é a rentabilidade. Quando vocês forem ler a aula 2 da apostila, que eu vou pedir para vocês lerem, vocês vão encontrar várias definições sobre organizações, tá? Eu falei uma definição agora de Chiavenato, mas vocês vão ter aí acesso a várias definições sobre organização. Então, vamos lá. Tipos de organização. Temos a organização formal. Vocês vão ver a organização formal, que nesse tipo de organização, geralmente ela tem a divisão do trabalho. A divisão do trabalho fica muito clara. Então, é a organização formal. Na apostila, no material que vocês estão acompanhando aí, vocês têm um exemplo bem emblemático de uma organização formal. Está aí exemplificado para vocês. Não é? Que é justamente o quê? Uma fábrica de janelas. Está aí colocado esse exemplo na apostila de uma organização formal. Onde o colaborador 1, ele tem bem definido o que é que ele vai fazer. Ele vai dobrar a chapa, né? O colaborador 2 vai prensar essa chapa e assim por diante. O outro pinta a janela, o outro colaborador vai pintar a janela, o outro vai fazer a embalagem e, por fim, outro colaborador coloca a peça no estoque. Então, vocês têm um exemplo aí de uma organização formal, onde é bem definido, onde cada operário, cada funcionário vai fazer a sua função. E aí vimos com o exemplo da fábrica de janelas justamente uma característica da organização formal. Outra característica dessa organização é justamente a especialização, né? Porque a partir do momento que cada funcionário faz só uma tarefa, ele se especializa naquela tarefa. Então, a especialização também é uma característica da organização formal. Né? Como eu falei, cada colaborador fica especialista em uma única atividade. Isso é característica da organização formal. É importante ser especialista? Devemos ser generalista? Então, eu gostaria até, nesse momento, na administração moderna, há muito essa pergunta.
né? É importante a gente ser especialista, é importante a gente ser generalista. Então, eu gostaria de passar isso para vocês em relação a essa controvérsia que há, não é? Porque, na verdade, é importante ser especialista, sim, né? Mas também é importante ser generalista. Uma coisa não exime a outra. O que é que acontece? Precisamos hoje, né, inclusive o mercado exige, que tenhamos um conhecimento amplo, geral, né, de tudo que precisa saber para gerir uma empresa, para ser um profissional. Porém, eu sempre gosto de falar isso para meus alunos e para minhas alunas. Tenta ser especialista em alguma coisa, ou seja, eu faço tudo o que precisar, eu vou atrás de todas as informações, isso é muito importante, preciso ter essa postura generalista, mas tem alguma coisa que eu preciso me garantir, não é? Então é importante que a gente sempre tenha também essa postura, ser generalista, mas também ser especialista. Além da divisão do trabalho e especialização, a organização formal tem outra característica, né, que é justamente a hierarquia, que é tão falada hoje, né, nas organizações. Essa hierarquia, ela é simbolizada justamente no organograma. Né? Vocês têm na apostila também aí um exemplo de um organograma, como é que é um organograma. O organograma é um desenho, é um gráfico, né, em que tem uma estrutura formal, onde vai estar distribuído todos os cargos. Os cargos que tem naquela organização vai estar distribuídos nessas caixinhas, nesse desenho que a gente chama de organograma. E aí vai ter justamente onde cada pessoa vai se reportar na organização, onde cada um se reporta a cada um dentro da organização. Por isso que existe uma hierarquia, é simbolizada pelo caso aqui, o organograma. Na apostila tem um exemplo de organograma, como eu falei, né, onde vocês vão ver aí que tem um diretor, tem um gerente, tem os supervisores e tem os operadores, né? Então, os operadores eles vão se dirigir aos supervisores, os supervisores aos gerentes ao diretor, formando assim o quê? Uma hierarquia. Hoje, todos são estratégicos, né? Os operadores estão numa condição de operacionalizar, mas também pensam juntamente com o estratégico. Vou dar uma ênfase sobre isso. Então, há um passado não tão longo, teria o estratégico, né, que pensava, tinha as ideias, não é? Passava justamente para o tático, esse tático repassava para o operacional e o operacional tinha a função exclusivamente de operacionalizar, ou seja, fazer aquilo. Na administração hoje, percebe-se que o operacional, ele também é estratégico, ele também pensa, ele dá ideias também, ele não só operacionaliza, mas ele também, além de operacionalizar, ele vai dar suas ideias também, ele é pensante também, ou seja, ele faz parte também de toda a estratégia da organização. A organização formal tem vantagens, né? Como uma estrutura planejada, por exemplo, é uma vantagem, a toda a estrutura planejada, tá? Mas sua principal desvantagem é justamente o trabalho rotineiro. O trabalho é muito rotineiro, então isso é a principal desvantagem da organização formal. Outro tipo de organização é a informal. Essa aí, pelo próprio nome diz, é o oposto da formal. Não há uma estrutura planejada, né? É uma colaboração espontânea. As pessoas se juntam basicamente em busca de um objetivo comum. Além da organização formal e informal, temos a organização linear, né? A organização linear. Essa organização ela é muito antiga. Cada subordinado presta conta a um superior direto. Então, a linear é isso. Ele tem que prestar conta a um subordinado direto. Tem decisões centralizadas e é mais utilizado geralmente nas organizações pequenas. Tudo é muito centralizado. Vimos a organização formal, informal, linear e agora vamos ver a funcional, a organização funcional. A organização funcional, ela vai enfatizar a especialização das funções. Tá? Então, ela vai dar ênfase na especialização das funções. A autoridade é dividida conforme a especialização de cada colaborador. Então, se ele é especialista naquilo ali, então ele vai estar trabalhando com aquilo que ele é especialista. Então, vai ser dividido conforme a especialização de cada colaborador. Não é centralizado, por esse motivo, ela é descentralizada. E, por conta dessa descentralização,
as decisões elas são mais ágeis, mais rápidas. A organização funcional, cada subordinado, como eu falei, vai se reportar a quem tem especialização naquela área. Então, tudo fica mais informal. Não precisa ser naquele superior direto, mas sim em quem tem especialização naquela área. Então, por isso que é chamado funcional. Na linear, é formal porque cada subordinado só se reporta a um único superior direto, independente desse superior ser ou não ser especialista naquilo, que é justamente o que a gente não encontra na funcional. Então, tem toda uma formalidade. Resumindo sobre os tipos de organização, né, que vimos, formal, informal, linear, funcional. E, por último, vamos ver a linha staff, né, que é muito falada hoje, a organização linha staff. Essa organização é mais usada nas empresas modernas e é uma junção da formal com a linear. É uma junção, que é a linha staff. As funções de linha, só para a gente, né, lembrar aqui, são as atividades diretamente ligadas ao objetivo da empresa. Então, tudo que é ligado ao objetivo da empresa, propriamente dito, a gente chama de atividades, de funções, aliás, de linha. A staff não está diretamente ligado, tá, ao objetivo da empresa. Por isso que a gente fala que staff é mais de assessoria. Porém, lembrar que elas têm importâncias iguais. Nesse momento, gostaria que vocês fizessem uma leitura da aula 2, que após essa minha contextualização, eu creio que vai ficar mais claro o entendimento de vocês nessa leitura. Agora que vocês já leram a aula 2, na página 18 e 19 tem alguns exercícios de aprendizagem. Por favor, faça esse exercício agora em sala de aula. Com a contextualização, a leitura que vocês fizeram, né? Creio que vocês fizeram os exercícios com tranquilidade. Caso tenha alguma dúvida, estou novamente repetindo, né? Entre no fórum Tira Dúvidas e postem as dúvidas que vocês tiverem, se aparecer alguma dúvida. Como eu sempre estou falando, o importante é que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Estamos finalizando nossa aula da manhã, né? E para encerrar essa manhã, vou pedir para vocês realizarem uma tarefa. A tarefa que vocês vão realizar agora em sala de aula para finalizar amanhã é essa aqui. Individualmente, façam um resumo. Essa atividade vocês entreguem para a tutora e ela vai escanear e enviar na plataforma. Tá? Vai ser uma tarefa individual, vai ser um trabalho de participação e deve ser feito em sala de aula, esse trabalho aí. O tema do trabalho é esse aqui, gente. A importância da administração para as organizações. Então, vocês vão individualmente, coloca o nome de vocês na folha, coloca o tema que vocês vão fazer o resumo, a importância da administração para as organizações. Aí, logo após vocês realizarem essa tarefa, vocês entregam para a tutora, que ela vai estar escaneando e passando na plataforma.